precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Salve, salve, minha gente amiga! Como é bom ver tanta gente, hein? Uma vez mais pela Via Morena com a apresentação do programa Esporte em Foco. Agradecendo você, amigo internauta, lá da tvcorumbá.com, tvaquidauana.com, muito obrigado pela audiência, tvdourados.com, tvtreslagoas.com, tvcoxim.com, tvbrasiliaweb.com. Muito obrigado a vocês todos que estão prestigiando o programa Esporte em Foco, que é apresentado diariamente de segunda a sexta-feira, das 11h30 até o meio-dia. O programa tem a chancela publicitária da Galeria dos Esportes, do nosso amigo Maurinho, que está localizado ali na rua 7 de setembro, 654. Então você pode ligar para o telefone 3384-2210 e fazer um pré-orçamento, ver o que é que você quer, e depois você vai até lá. E também da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Segunda-feira bastante quente na capital sul-mato-grossense. Aliás, por falar em temperatura elevada, não custa nada a gente recordar um pouquinho, com alegria, claro, com satisfação, claro, do jogo que foi transmitido, foi mostrado ao vivo sábado passado pela Via Morena, lá do estádio Noroeste, em Aquidauana. Aquidauana, para você que mora fora do estado, é uma cidade que está localizada quase no extremo oeste do Mato Grosso do Sul, tem uma população de aproximadamente 45 mil habitantes. De Campo Grande, Aquidauana, a distância, numa estrada tranquila, está bem pavimentada, dá aproximadamente 130 quilômetros, dá para fazer tranquilamente, indo bem, curtindo toda a beleza pantaneira, dá para você fazer em 2 horas. Um público bastante excelente lá no estádio Noroeste. Agora, meu amigo, vou te falar uma coisa, hein? A temperatura, quando começou o jogo, quando a Via Morena começou a transmissão, estava simplesmente na casa dos 39 graus. Então tinha um detalhe, lá na chamada arquibancada coberta, a cobertura é de zinco, Aí, porém, você imagina, a sensação térmica era de no mínimo 41 graus. E lá no gramado mesmo, quando um dos jogadores
apresentaram, tentaram apresentar um futebol. Convenhamos, a temperatura elevada não há organismo que resista. Devia estar uns 44 graus no mínimo, tá certo? Mas a torcida, casa cheia. Aliás, eu vou até alertar aqui o Marco Antônio Tavares, que é vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Outro dia ele penalizou, se bem que foi de forma verbal. Foi uma advertência verbal, né? Penalizou não, foi uma advertência verbal. A diretoria do Operário, por ocasião do jogo entre Operário e parece-me que foi o Rio Verde, aqui no Morenão, no Jacques da Luz, porque o Operário não divulgou a arrecadação e nem o número de torcedores pagantes naquele jogo. E também isso em Aquidauana aconteceu, sabe também, viu, Marco Antônio Tavares? Não foi divulgado o público pagante, muito menos a renda auferida naquela partida. O estádio recebeu bastante gente, uma festa total. Aliás, parabéns à torcida do Aquidauanense, porque trata a imprensa de fora, não a imprensa de fora, trata a imprensa com todo o respeito. Aliás, todo mundo no estádio, independente de ser imprensa, quem quer que seja, o respeito é fundamental em todos os segmentos da sociedade. Pode ser no estádio, pode ser com a imprensa, pode ser com uma criança, enfim, o respeito é sempre fundamental. E a torcida da Aquidauana está de parabéns, porque recebeu a todo mundo lá, a família, crianças, curtindo aquele calor, mas vendo, vibrando, torcendo pela equipe da Aquidauana. Agora, vou falar uma coisa, hein? Quem sofreu mal de falar também, né? Foi a assistente Michele, que ela ficou bem ali na linha, do lado que dá ali o alambrado do estádio Aquidauana. A Michele deve ter ouvido coisas ali também, mas tudo faz parte do futebol. Nada que denegrice também a imagem da assistente Michele, tá certo? Pode futebol, uma brincadeira ou outra, que não com certeza que não acarreta em maiores prejuízos psicológico, pessoal para pessoa. Uma brincadeirinha assim, até apimenta mais, até acredito que dê mais adrenalina para quem está correndo do lado de dentro. Antes, porém, vou mandar aqui um abraço e um agradecimento para Raquel Brink, que mandou, parabenizando a equipe da Via Morena pelo programa e também pela transmissão do jogo entre Aquidauana e Sene. Raquel, muito obrigado, tá certo? Obrigado pelos seus elogios. E também mandar um abraço aqui para o Denner de Castro Ramírez. Ele, além de parabenizar o programa Esporte em Foco, que ele assiste diariamente. Muito obrigado. Alô, Denner, muito obrigado pela audiência, tá certo? Que ele assiste diariamente. Ele mandou também aqui um comentário, uma sugestão que eu vou ler aqui na íntegra, né? Que ele está sugerindo tanto a diretoria do comercial, para que acompanhe os jogos das séries A2 e A3 do Paulista, que segundo ele existem ótimos jogadores, e também a transmissão da Rede Viva e do canal da Federação Paulista, porque assim os diretores do comercial não cairão no conto de empresários, que lógico vai defender seu jogador. Ele falando do empresário que indica os jogadores para os clubes, né? Porque ele vê que existe uma mesmice de jogadores, um círculo vicioso. Hoje o jogador joga no Sene, amanhã joga no comercial e assim vai indo sucessivamente. Então ele pede para que a diretoria do comercial assista a transmissão dos jogos A2 e A3 do Campeonato Paulista, e que lá, nesses campeonatos, ela tire alguns jogadores e que contrate, que traga para cá, para o futebol mato-grossense. O Denner de Castro Ramírez, foi dado o seu recado, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Vamos também repassar essa dica que você deu aqui para a diretoria do comercial. E também mandar um abraço para o Eurico Solion. Alô, Eurico Solion, lá em Aquidauana, da sorveteria Delícia. Ô Eurico, um abração para você, muito obrigado pela receptividade que você nos proporcionou aí no seu estabelecimento, tá certo? A gente, para que pudéssemos descansar antes de pegarmos a viagem. Portanto, um abraço para o Eurico Solion e Aquidauana, lá na sorveteria Delícia. Aliás, é Aquidauana, rapaz, só para terminar esse assunto aqui da Aquidauana,
a nossa colega Letícia, ela passou mal mesmo, viu? Eu até fiquei com medo, pensando que fosse algo mais grave, mas foi em função da elevadíssima temperatura. Mas a Letícia, ela parou de trabalhar, tá certo? Ela sentou e ficou ali, tomou água, se reidratou, né? E está pronta. Não sei se é pronta para outra, mas que ela está totalmente recuperada, tá? Letícia, um abraço para você e também um abraço para o nosso comentarista, o Valdinei, que está curtindo o programa Esporte em Foco. Bom, agora vamos ao que interessa nas notícias, né? O campeonato brasileiro, uma etapa de brasileiro do motocross foi disputada fim de semana em Rio Brilhante, aqui também perto de Campo Grande. Na categoria sênior, a vitória ficou com Daniel Matos, que também venceu a categoria 230 cilindradas. Na categoria motos nacionais, o vencedor foi Diego Pique, de Rio Brilhante, enquanto que na categoria força livre, o vencedor foi um campograndense, Emerson Martins. Portanto, 50 pilotos participaram da etapa nacional, que foi disputada fim de semana lá em Rio Brilhante. Uma grande festa, uma grande competição, uma qualidade técnica bastante elevada, e de parabéns o público que prestigiou e também os pilotos que puderam proporcionar uma grande festa ao público de Rio Brilhante e toda a região. A FUNESP está com as inscrições abertas para os Jogos Escolares Campograndenses, que serão realizados no período de 5 a 31 de maio. As inscrições estarão abertas até o dia 20 de abril na FUNESP, portanto, até depois de amanhã, hein? Tá? Hoje é 18, consequentemente depois de 18 vem 19, aí vem o dia 20, né? Então até depois de amanhã, você pode fazer para a categoria A, atletas de 15 a 17 anos, e para a categoria B, atletas de 12 a 14 anos. Na modalidade coletiva, os Jogos Escolares Campograndenses oferecerão basquete, handebol, futsal e vôlei. E na modalidade, ou nas modalidades individuais, nós teremos atletismo, judô, natação, ginástica artística, taekwondo, tênis de mesa e xadrez, tá? O congresso técnico será realizado no dia 28 do corrente, tá? Às 17h30, lá na Escola Estadual Joaquim Murtinho, localizada na área central, no perímetro central de Campo Grande, ali na rua Afonso Pena, quase esquina com a Rui Barbosa. Portanto, para você, amigo diretor da Rede Escolar de Campo Grande, as inscrições dos Jogos Escolares Campograndenses serão encerradas no dia 20 de abril. Corra e inscreva sua equipe. Agora você pode estar com problema. Esse é aquele caso. Você pode estar com problema. Minha equipe está sem uniforme, meu jogador está sem uniforme. Isso não é mais problema. Para tanto, você se dirija até a Galeria dos Esportes, lá na rua 7 de setembro, 654, que agora Maurinho mandou reformar, está com uma moderníssima instalação ampla, confortável, climatizada, tá certo? Climatizada, e lá você encontra tudo: uniformes, agasalhos, troféus, medalhas, tênis, chuteira, tornozeleira, joelheira, enfim, tudo para deixar a sua equipe, o seu atleta, em condições de disputar qualquer evento local, estadual, nacional e internacional, tá certo? Agora, para você que trabalha como gestor ou colaborador no atendimento, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande promoverá de 26 a 29 de abril, das 19 às 22 horas, o curso de comunicação eficaz no atendimento. Para você obter outras informações, você pode ligar para o telefone 3312 5058, ou então basta acessar o site www.acicg.com.br. Tá legal? Então, para você que tem problema no atendimento, seu funcionário tem, manda para a ICG fazer o curso. E para você que não sabe onde vai mandar fazer seu uniforme, o uniforme da sua equipe, vai para a Galeria dos Esportes, os preços são sensacionais. No fim de semana nós tivemos a efetivação da 6ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol. Aliás, a 6ª rodada, conforme eu venho dizendo aqui durante o programa, semanalmente, desde a primeira para essa agora de sábado e domingo, completada ontem, caiu vertiginosamente
o número de gols marcados. Da sexta rodada, foram apenas 18 tentos. Eu não sei o que está se passando com os jogadores, com os atacantes dos times mato-grossenses. Mas caiu, despencou mesmo, 18 tentos. Em 8 jogos, deu a média de 2,2 gols por partida. Tá? E quem levou a melhor foram as equipes do interior, Maracaju e a equipe de Itaporã, que estão liderando os seus grupos. A equipe do Itaporã lidera o grupo A, enquanto que a de Maracaju lidera o grupo B, onde tem Sene, Comercial e Operário. Mas a rodada foi aberta no sábado, em Aquidauana. Sene e o Aquidauanense empataram sem gols. O Comercial venceu a equipe de Rio Verde pelo placar de 3-2, um ótimo resultado para o Comercial, que conseguiu se reequilibrar, conseguiu se oxigenar e agora acredito que está pronto para outra partida. Mas só que também, agora dia 21, o Comercial vai ter uma parada indigesta, quinta-feira agora, lá contra a SERC, lá em Chapadão do Sul. Outra parada indigesta para o Comercial, tá certo? E os gols foram marcados pelo Aguiar 2 vezes e mais o Wagner para o Comercial, enquanto que Jonathan marcou para a equipe do Rio Verde. Antes de completarmos os resultados, vamos falar com relação ao jogo do Aquidauanense contra a equipe do Sene. Um fato curiosíssimo foi registrado nessa partida. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o goleiro Neto, é isso mesmo, Neto, não é Neto, não é Neto. O time do Aquidauanense nem havia sido atacado pelo Sene ainda. De repente, ele sentiu uma contusão no joelho da perna esquerda. Caiu, aquilo me chamou a atenção, fora de brincadeira, me chamou a atenção. Mas ele nem foi atacado ainda. Aí depois do jogo, da partida, eu conversei com o presidente do Aquidauanense. Alô, seu João, um abraço para o senhor aí, Aquidauana, hein? E ele me disse que o Neto não fica mais no time do Aquidauana, não. Vai ser dispensado, porque o presidente do Aquidauanense acredita que o goleiro esteja forçando alguma coisa, alguma barra, porque até então ele só tinha ele e tinha o Joeliton, que entrou no transcorrer da partida, né? Johnny Eder. E então o presidente do Aquidauana acha que o Neto está forçando algum aumento salarial. Ele não sabe o que é, mas ele acredita que o goleiro não estava contundido. E essa simulação, vamos dizer assim, se bem que eu não sou médico e nem quis sê-lo também, a bem da verdade, mas aquilo que o João entendeu que fosse uma simulação, pode culminar com a rescisão de contrato do goleiro com a equipe do Aquidauanense. Então esse assunto deve ser desdobrado hoje ou amanhã, no transcorrer da semana. Acredito que antes do feriadão esse assunto já seja resolvido pela diretoria do Aquidauanense. No Sene, também depois da partida, o presidente José Rodrigues estava com semblante assim, eu não diria carrancudo, mas estava sério, tá certo? Porque o Zé Rodrigues, todos nós conhecemos, é uma pessoa sempre festiva, sempre alegre, sorridente, mas naquele dia, após a partida, tanto é que acabou o jogo, ele ficou mais ou menos uns 10 minutos, permaneceu sentado onde ele estava, onde ele assistiu o jogo. Aí depois a equipe da Via Morena o chamou para entrevistá-lo, ele atendeu prontamente, mas ele estava assim muito sério realmente, estava sisudo, pensativo. Ele disse durante a entrevista que não gostou da apresentação da equipe do Sene, no primeiro tempo principalmente. Ele teceu alguns elogios a partir do momento do segundo tempo, quando a equipe se soltou um pouco mais. Aí ele gostou, mas do que ele viu no primeiro tempo, não gostou nada. Como é hábito da diretoria do Sene, com certeza hoje a reunião vai pegar fogo no bom sentido, tá? Pegar fogo no bom sentido. Mas segunda-feira a diretoria promove a reunião com todos os integrantes da comissão técnica. E mais uma vez, hoje, essa reunião não vai fugir à sua rotina. E lá devem ser comentados muitos assuntos. Eu, particularmente, gostei muito do jogador, do rendimento do jogador, Jonathan, da equipe do Sene.
Ele havia sido contratado, estava apenas treinando, foi escalado pelo técnico Mirandinha na partida de sábado contra a equipe do Aquidauanense, entrou, chamou para si a responsabilidade, partiu para cima, criou chance de gol. Ele criou chance de gol, mas acabou errando na finalização. Ele abriu espaço na defensiva do Aquidauanense e, consequentemente, proporcionou uma maior liberação para o Wanderson, que é um atacante muito rápido, tá? E com ele, o Ceni, naquela altura do campeonato, já estava apenas com 10 jogadores, porque o Robson foi expulso. Foi expulso no começo do segundo tempo, praticamente, com uns 8 minutos, 10 minutos por aí. O Robson foi expulso. Ele recebeu o segundo cartão amarelo, como já tinha o primeiro, aí então acabou sendo expulso. Aliás, o jogo foi o Paulo Henrique Volkup, o árbitro da partida, distribuiu o cartão amarelo para o jogador do Ceni, que eu acho que estava assim, foi o calor que deve ter esquentado muito a cabeça dos jogadores, e uns 5 tomaram cartões amarelos, e o Robson foi o premiado, tomou 2 e acabou sendo expulso. Mas eu repito, gostei bastante do rendimento desse jogador Jonathan, que acredito que pode ser titular sim na equipe do Ceni, no time do Mirandinha. Pode ser titular tranquilamente, é um jogador que dribla bastante, chama para ser responsabilidade e aparece para o jogo, tá? Então parabéns aí ao Jonathan e também parabéns para a equipe do Ceni, que mesmo não reeditando aquele futebol vibrante, mas conseguiu sair da Aquidauana com um empate bastante importante. Aliás, eu continuo falando, a equipe do Aquidauanense vai dar muito trabalho nesse campeonato, hein? Agora no retorno, que começará no domingo, as equipes do Comercial e Operário vão jogar lá em Aquidauana, hein? Vão jogar em Aquidauana. Então, essas duas equipes que abrem meus olhos, porque lá é aquela espécie do alçapão. O campo lá é muito bom, tem 106 metros de comprimento por 70 de largura, a grama esmeralda, um tipo de grama praticamente igual àquela que tinha no Morenão, quando o Morenão tinha jogos, tinha gramado, a grama esmeralda, só que o gramado é assim meio... não é bem plano, né? Mas isso aí, duas equipes jogam, então não se é ruim para uma, também é ruim para outra. Portanto, o Jonathan do Ceni, gostei muito de vê-lo atuando, e o resultado acabou premiando a equipe do Ceni, porque atuou praticamente no segundo tempo com um jogador a menos. Em Ponta Porã, a equipe do Ponta Poranense não conseguiu parar o Itaporã. Olha, Itaporã eu andei procurando, Itaporã em Guarani quer dizer pedra bonita. Itaporã, portanto, então para você, Viamorã também é cultura, hein? Viamorã também é cultura. Itaporã quer dizer pedra bonita na língua tupi-guarani, tá legal? O Itaporã venceu o Ponta Porã pelo placar de 2-0, com gols de Leonardo e Cristiano. Em Maracaju, eu já havia alertado na semana passada quanto às dificuldades que o Operário encontraria nessa partida. Em Maracaju, a equipe do Maracaju derrotou o Operário pelo placar de 3-1. Nem mesmo o gol marcado pelo jogador Lucas, no início da partida, tranquilizou ou deu aquela sensação de que o Operário poderia sair lá daquela cidade com os 3 pontos. Porque o Maracaju foi para cima, deu uma blitz no Operário, e Campanário, Jobson e Thiago marcaram pela equipe do interior, que agora foi a 15 pontos, né? Aliás, esse Campanário, o que esse cara faz, cara no bom sentido do Campanário, o que ele faz de gols é impressionante, hein? Eu não sei por que ele não está ainda no Ceni, nem no Comercial, ou no Naviraense, nas chamadas equipes de ponta, não menosprezando o Maracaju. Alô, Maracaju, aquele abraço, tá? Aquele abraço para você de Maracaju, que está com uma equipe certinha, uma equipe redondinha. Mas normalmente o Campanário já jogou também na equipe do Naviraense, marcou gols por lá. Eu não sei por que ainda não veio defender alguma equipe aqui da capital sul-mato-grossense. Em Mundo Novo, olha, outra equipe também está dando trabalho aí. A equipe do Mundo Novo venceu a boa equipe do Naviraense pelo placar de 2-1. Tardelli foi o autor dos gols da equipe da casa, enquanto que Técio marcou o gol da equipe do Naviraense. Lembrando que nessa partida o jogador Adriano Chuva do Naviraense perdeu um pênalti, mandou o pênalti para fora. Adriano Chuva, ele queria fazer chover, mandou a bola por sobre o gol do keeper do Mundo Novo, e com isso a equipe do Naviraense amargou
mais uma derrota no atual campeonato estadual. A equipe do Chapadão venceu ao MS Saad por 2-0 com gols de Pedro Henrique e Simário. Tá aí, portanto. E o Corumbaense, que empatou com 7 de setembro, sábado à noite, sem gols lá no Douradão, estreou o técnico Oswaldo Gonçalves. Portanto, Oswaldo Gonçalves foi uma contratação, digamos, de supetão, que ninguém esperava. De repente, o Oswaldo Gonçalves estava lá no vestiário do Corumbaense, onde assumiu a equipe, porque o José Coelho ainda continua internado, mas essa semana deve receber alta e deve voltar para a casa dele, porque lamentavelmente, clinicamente, no momento ele não tem mais condições de dirigir a equipe do Corumbaense. Porque tem problema, teve que amputar um dedo do pé direito, parece que foi o dedo mindinho, e então, teoricamente, psicologicamente, ele não está bem, então ele deve ser liberado pelo Corumbaense e deve voltar para a casa dos familiares. E com isso, Oswaldo Gonçalves assume, portanto, a equipe lá da Cidade Branca. E lembrando para você, amigo internauta, que a Galeria dos Esportes fabrica os mais bonitos agasalhos, mais bonito uniforme, fabrica troféus, medalhas, taças, enfim, tudo que você quiser, a Galeria dos Esportes fabrica para você, tá certo? Só você ir lá e procurar o Mauro Brechiriari, que ele prontamente é a equipe que monta lá para você, a equipe de designer, né? A equipe de designer vai mostrar para você tudo direitinho e você vai sair de lá com o uniforme mais bonito para a sua equipe. Ainda mais para você que vai participar dos Jogos Campograndenses, você pode ir lá na galeria e falar com o Maurinho, que ele vai colocar a equipe à disposição para que possa fabricar os uniformes mais bonitos para a sua equipe. Aí sua equipe em quadro tem que dar também o retorno para vocês, né? E lembrando que a Associação Comercial Industrial de Campo Grande promoverá o curso de Comunicação Eficaz no Atendimento, que será de 26 a 29 de abril, das 19 às 22 horas. Para outras informações, você pode ligar para o telefone 3312 5058 ou então acesse o site www.aicg.com.br. Após os jogos do fim de semana, deixe-me ver aqui, a classificação do campeonato estadual ficou da seguinte maneira. No grupo A, a classificação, conforme eu falo para você, amigo internauta, você que nos acompanha pela TV Corumbá.com, TV Cidadebranca.corumbá.com, TV Dourados.com, TV Coxim.com, TV Aquidauana.com, TV Treslagoas.com, TV Brasilweb.com. A vocês o abraço. A classificação aqui ela já vai dentro dos detalhes exigidos pelo regulamento, tá certo? No grupo A, em primeiro lugar está a equipe do Itaporã, com 13 pontos ganhos. Em segundo lugar está a equipe de Mundo Novo, também com 13 pontos ganhos. Só que aqui a equipe do Itaporã marcou até agora 13 gols, enquanto que a equipe de Mundo Novo marcou apenas 9. A equipe do Itaporã tem um saldo positivo de 5 gols, enquanto que a equipe de Mundo Novo tem um saldo positivo de 2 gols. O Naviraense aparece, o 7 de setembro aparece na terceira colocação com 9 pontos. Em quarto lugar aparece o Naviraense também com 9 pontos, só que o Naviraense tem um saldo negativo de menos 1 gol, tá? Desculpe a redundância, saldo negativo, menos 1 gol é redundante, né? Então, saldo negativo de 1 gol. Enquanto que o 7 de setembro está zerado, marcou 6 e sofreu 6. Em quinto lugar está a equipe do Águia Negra, com 7 pontos. Em sexto lugar está o Corumbaense, que começou a respirar, tem 5 pontos. Em sétimo lugar, a equipe do Ponta Porã também com 5 pontos. E na lanterna, o Iviemense, que tem também com 5 pontos. Portanto, o Corumbaense, Ponta Porã e o Iviemense, todos eles com 5 pontos. Estão aí empatados na pontuação. Mas aqui já nos critérios para o desempate, por isso que o Corumbaense está em sexto lugar, o Ponta Porã em sétimo e o Iviemense também com 7º lugar. Sabe por quê? O Ponta Porã e o Iviemense em 7º lugar, eles estão rigorosamente empatados em todos os quesitos. Eu não sei qual foi o critério que a federação vai usar, ou já está usando, para esse desempate aqui. Se não, vejamos, Ponta Poranense e Iviemense, 6 jogos,
5 pontos ganhos, uma vitória cada um, tá certo? 2 empates cada um, 3 derrotas cada um. Coincidentemente, cada um marcou 6 gols, mais coincidência ainda, sofreram 9 gols e estão ambas as equipes, Ponta Porã e VM, com saldo negativo de 3 gols. Estão rigorosamente empatados em todos os quesitos. E o Corumbaense levou a melhor porque tem um saldo negativo de 2 gols. Por isso que o Corumbaense está em 6º lugar. Tá? Agora, Ponta Poranense e VM estão rigorosamente empatados em todos os quesitos. Eu acho que aí para poder desempatar vai ter que ser na moedinha, né? Joga moedinha, caro coroa, quem vencer leva melhor. No grupo B, o líder do campeonato no grupo B é a boa equipe do Maracaju. Aliás, a equipe do Maracaju ela é formada basicamente pelos jogadores de Maracaju e da região. O técnico é também de Maracaju, tá? Todo mundo de Maracaju. Então, essa equipe de Maracaju, ela participou da primeira taça MS de futebol do Pantanal, que indicou o Ceni como representante do estado para o Campeonato Brasileiro da Série D. O Maracaju está redondo, está certinho, está ajustadinho. Agora fica expectativa como que vai ser o rendimento do Maracaju no segundo turno, porque ele vai sair para enfrentar o Ceni aqui em Campo Grande e também enfrentará o Operário aqui em Campo Grande. Da capital sul-mato-grossense, ele enfrentará lá em Maracaju apenas a equipe do Comercial. Portanto, voltando aqui à classificação, a equipe do Maracaju tem 15 pontos ganhos. Em segundo lugar está a equipe do Ceni com 13 pontos ganhos. Em terceiro, o Comercial com 11 pontos ganhos. Em quarto, aparece a Cerc com 9 pontos ganhos. Em quinto, o Aquidauana com 8 pontos ganhos. Em sexto, o Operário com 7 pontos ganhos. Em sétimo, MS Saad com 6 pontos ganhos. E na lanterna, o Rio Verde, que até agora não venceu, não conseguiu nenhum ponto ainda no campeonato. Já foram realizados 6 jogos e até agora o Rio Verde ainda não conseguiu justificar a sua participação no campeonato. Até que no sábado ele conseguiu, assim, digamos, um alento. A torcida teve um alento, porque ele conseguiu empatar, chegar ao empate com o Comercial. O jogo estava 2-2 até os 43 minutos do segundo tempo, quando o Aguiar definiu a vitória do Comercial por 3-2 contra a equipe do Aquidauanense. O técnico do Rio Verde, contra a equipe do Rio Verde, melhor dizendo, é o Chita. E também os jogadores são formados lá, basicamente, da cidade de Rio Verde. Portanto, amigo internauta, era isso que tínhamos para hoje. E lembrando para você mandar a sua correspondência, seu e-mail, seus agradecimentos, sua crítica, sua sugestão, faça como a Raquel Brink, também como o Derno de Castro Ramírez. Para esses dois, um abraço. E também para o Eurico Solion e aqui da UAN, um abraço também. Enfim, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Via Morena, né? Mande para a gente os seus e-mails. via.morena@hotmail.com, tá certo? Você acessa diariamente viamorena.com para ver o programa, e o blog para você rever tudo que foi falado durante o programa. O blog é esporteemfoco.com. Agradecemos uma vez mais a chancela publicitária da Galeria dos Esportes e da Associação Comercial de Campo Grande, e na ocasião renovamos o convite para que esteja conosco amanhã a partir das 11h30 para mais uma edição do programa Esporte em Foco. A todos, uma ótima tarde, uma ótima semana, um abraço e continue com a programação normal da Via Morena. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas.
porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência em massa. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul.